Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Minha proposta é fazer a sua primeira aplicação. É uma aplicação simples, ele vai perguntar aqui, ó, informe o seu nome. Eu vou digitar aqui o meu nome, então Leomar. E eu vou clicar em apresentar. Quando eu clicar em apresentar, ele vai reproduzir aqui. Então vou colocar o sobrenome, Leomar Duarte. Tudo que for digitado aqui vai ser reproduzido aqui. Então é um objeto de entrada, um objeto que é um botão e uma apresentação aqui embaixo. E o botão de fechar. Clicou em fechar, ele fecha. Bem simples. Ok, minha gente? Então vamos ao código. Então, pessoal, vamos começar a desenvolver o código para aquela aplicação. Eu estou utilizando aqui o Android, então, versão 4.0. Aqui nós temos duas opções, que é o mais utilizado. Então aqui eu inicio um novo projeto Android e aqui eu abro o existente. Então eu vou abrir um novo. Vamos clicar em New. Aqui eu vou utilizar esse Empty Activity, uma atividade vazia. Next. Aqui eu vou colocar o nome da minha aplicação. Então, primeira aplicação. Pessoal, regra de programação, não tem C cedilha, não tem acento. Tá ok? Primeira observação. Essa primeira aplicação ele vai aparecer aqui em cima escrito, mas depois na programação a gente tira isso. O nome do pacote deixa o padrão que aparecer para vocês. E tomem cuidado com o local que você vai guardar. Nesse caso eu tenho uma pasta chamada Google Drive, e aí aparece o nome da pasta. Então tem que sempre verificar se esse nome da pasta está aqui, ó, se ela existe. Ok? Vamos utilizar o Java e eu estou utilizando essa API 28. Então, finalizar. Após finalizarmos, então, vai aparecer para vocês duas pastinhas aqui em cima. Ó. Este é o main.activity.java. Aqui indica a letra C, que é uma classe. Tá bom? Então, public class main activity. Tá? Então, esse M aqui, maiúsculo, representa o nome da classe. As classes, a primeira letra é maiúscula, então por isso tem a letra C. E a outra pasta aqui, vou fechar essa pasta. Essa outra pasta aqui, ele vai trazer para a gente o código. Então, aqui está em XML, tá? Aqui tem um text view, isso aqui é padrão, ele traz para a gente esse Hello World. E aqui do lado, ó, eu posso verificar esse código no formato. Se eu clicar em Split, ele vai mostrar no formato que aparece para o usuário, nesse caso para nós, a tela que vai aparecer do celular, e o código. E aqui o design, só aparece a parte do design. Ok? Vamos fechar também ele. Por que eu fechei? Como é que é a estrutura do Android? Ele vem da seguinte maneira, a estruturação dele. Então ele vem duas pastinhas, aqui vem o Gradle Script, isso aqui é o motor para executar os programas, então para a construção dele, do build e tudo mais, então a gente não mexe nele. O que vocês precisam saber é assim, o manifesto é onde inicia-se o main activity, onde starta ele, então também é em outra aula. Temos o código Java. Então aqui eu tenho duas pastinhas de teste. O que a gente vai utilizar é esse aqui, ó. Então está aqui, ó, dou dois cliques, aparece o main activity. Fecho. Onde está o layout? O layout está aqui, ó. Clico em layout, dois cliques e ele abre. Os outros itens que nós temos aqui é Drawable, onde eu coloco as imagens. Tá? Mais para frente eu vou fazer um vídeo só para isso. Aqui, Medmap, também são imagens, sons, entre outros. E aqui nós temos uma pasta de Values, tá bom? Onde nós temos as cores padrão que utilizamos aqui dentro. Aqui nós temos String, onde, ó, aqui eu já posso começar a alterar, onde aparece a primeira aplicação. Então aqui eu já ponho C cedilha, coloco tudo. Então, ó, primeira aplicação. Tá? E o último são os estilos. Seriam como se fosse o CSS, para quem conhece o HTML. É um padrão fechado, tá? Altero aqui, ele altera para todo o projeto, mas é em outra aula também. Então vamos fechar todos aqui. Vamos trabalhar somente com o design agora. Vamos fazer o desenho daquela tela que vocês viram lá. Primeira coisa, gente, eu vou apagar o Hello World. Então, vou dar um clique, vou apagá-lo. Então, ó, de cima para baixo, eu vou começar a colocar os meus objetos.
Primeira coisa, se você quer ver aqui em cima a tela de apresentação, ó, você clica nesse olhinho e show. Então agora ele vai apresentar, ó, a primeira aplicação, fica mais prático. Ou você pode desativar ele, tá? Aqui nós temos o que? Nós temos uma paleta contendo os objetos que eu quero colocar aqui. Então, ó, estou em comuns. Então, text view, ó, visualizar o texto. Botão, imagem, recycler, view, fragmentos, entre outros, tá? Aqui também eu tenho, aqui, ó, além dos comuns, eu tenho já fechado o grupo deles. Então eu clico em texto, tudo sobre texto. Se eu clico em password e coloco objeto aqui, fica só com senha, fica aqueles asteriscos. Mas ele aceita qualquer letras, caracteres. Buttons, aqui tem todos os buttons. Isso aqui são outras aulas que nós vamos ver. Então, ó, eu vou clicar em texto e eu vou pegar esse plain text. O plain text é um texto genérico, tá? Quando você coloca o objeto aqui, ele começa a popular aqui o componente da árvore, tá? Ele começa a colocar. Aqui nesse caso, ele colocou então, ó, aqui no ID, o nome dele. Apesar dele ser um plain text, um texto plano para tudo, ele sempre traz o nome dele aqui, que é o edit text. Então, esse objeto é o edit text, ok? Cada objeto que eu coloco aqui, ele tem as suas propriedades aqui. Mas vamos seguir. Primeiro o objeto foi colocado, o segundo é um botão. Então eu vou clicar em comuns e vou colocar o botão. Só clicar, arrastar e soltar. O próximo é um text view, onde eu quero que saia a informação, que apresente a informação. E aí eu coloco aqui um text view e aqui embaixo eu vou colocar um outro botão que é para fechar minha aplicação. Então eu vou colocar ele aqui embaixo. Observe que ele trouxe para nós alguns erros aqui, ó. Essa informação aqui, traduzindo no pé da letra, ele fala assim, ó, esses objetos, eles estão soltos aqui dentro. Isso quer dizer que quando eu executar, todos eles, ó, ele vai jump para a posição x e y 0,0. Posição x, y 0,0 é bem aqui, ó, essa ponta aqui, ó. Então, ó, eu vou pedir para executar do jeito que está aqui, tá ok? Vamos fechar essa tela. Vou pedir para executar da maneira como está aqui, ó. Então, após executarmos ele, se vocês observarem, ó, ele está já em execução aqui, no meu celular virtual. Todos eles, ó, este erro que está aqui, ó, na verdade, uma informação, ele fala, ó, jump 0,0, então x, y. Então, todos os objetos que eu pus aqui, ó, inclusive aquele botão de sair ali, que vai ser em breve, ele colocou na posição 0,0. Então, o que traz de informação para a gente? Nós estamos trabalhando com este tipo de layout, chama-se Constraint Layout. O Constraint Layout, quem é ele? Ó? Quando eu clico nele, ele está aqui em volta do meu celular, aqui, ó, dentro dessa área branca. Essa área branca, então, é como se fosse, imagina que você está olhando dentro de uma caixa. Então, esses objetos, eles estão soltos dentro dessa caixa, ó, de nome Constraint Layout. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que prender cada objeto desse nas suas paredes. Aqui, ó, nas laterais da parede da caixa. Como é que a gente faz isso? E aí nós temos aqui desse lado os controles, que são os atributos de cada objeto. Então, eu vou clicar nesse primeiro objeto aqui, que é o text, que é o edit text. Vou alterar o nome dele. É extremamente importante que cada objeto tenha um nome, tá bom? Esse nome tem que ser único para o projeto inteiro, não para essa tela, tá? É chamada activity, tá? Se você colocar mais uma activity, você não pode chamar com o mesmo nome que você deu aqui. Isso daqui é um edit text. Então, pela regra da programação Java, a gente coloca o quê? EDT, de edit text. E aí eu vou colocar de nome, porque eu vou solicitar o nome, dou Enter. Cada bolinha dessa aqui no objeto representa esse item que está aqui, ó. Então, se eu clico aqui, ó, nesse sinal de mais, ele coloca para mim aqui 45, que é essa distância. Aqui eu vou colocar um padrão.
Vou colocar 80 para ficar um pouco abaixo. Ó. Digitei 80 e ele desceu. Tá? E eu vou clicar agora e vou colocar nas laterais. Só que aqui, ó, eu tenho, quando eu paro com o mouse, ele traz, ó, wrap content. Isso quer dizer cortar o conteúdo. Tá? O que é cortar o conteúdo? É esse padrão. Esse também, ó, ele está cortar o conteúdo, ele fica nesse tamanho padrão e cada objeto tem o seu tamanho padrão. Eu não quero, eu quero que ele encoste aqui em cada lado. Então, se você vier aqui e clicar uma vez, ele mostra um fixo, inclusive ele te traz aqui, ó, layout width. Width é o quê? É o comprimento. E o height é a largura dele. Tá? Então aqui, eu não quero que ele fique fixo. Ó. Se você colocar aqui, ele escreve, ó, fixo. Vou clicar mais uma vez e ele vai trazer o que agora? Ó, match constraint. Ou encontre o constraint. Quem é o constraint? São essas laterais dessa caixa chamada constraint layout. Então agora eu clico aqui e aí eu não quero aquele tamanho. Eu quero que fique 32 para cada lado. Abro aqui, coloco 32 e ele fez o match constraint. Aqui no widget ele põe o tamanho de 0 dp e acabou. Ele está fixo. Se eu executar agora, ele vai ficar fixo. Aqui para baixo eu vou alterar mais algumas informações. Eu não quero que apareça name. Então eu venho em texto, apago. Então eu vou colocar aqui, informe seu nome. Dou Enter, ficou lá, informe seu nome. Então o próximo objeto aqui, ó, é o button. Vou fazer o mesmo esquema. Aqui eu vou alterar para btn, como é uma apresentação, então eu vou colocar apresentar. Aqui é um nome qualquer que você dê, mas identifique com esse controle na frente, tá? Então btn apresentar, vou dar o Enter. Vou clicar aqui, ó, ele já vai entender e ligar com o próximo objeto. Eu vou dar um de espaço também de 50. Se ficar ruim, depois a gente altera, 50. As laterais, novamente, eu clico duas vezes aqui, coloco constraint, match constraint, coloco 32 para ficar igual ao outro. Clico no próximo controle aqui e coloco 32, tá? Já ficou no tamanho. E aqui embaixo, eu vou colocar o texto para ele de apresentar. Pronto. Está pronto o nosso botão. O Text View. Vamos lá. Então, o Text View. Eu vou colocar TV de Text View e vou colocar Result como sendo o resultado. Vamos ligar. Vou deixar também um espaço de 50. E ele, eu só vou ativar ele, ou prender ele, né? Ativar não, prendê-lo, somente do lado aqui, ó. Então, vou colocar também padrão 32. E ele sempre tem um tamanho pequeno, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tirar, ó, text size, tamanho, vou colocar um tamanho de 24, tá? Acredito que ficou muito grande, vou colocar 18. E aqui onde está escrito texto, ó, eu posso escrever qualquer coisa ali. Então, vou colocar resultado, tá bom? Posso deixar em branco também, mas nessa aula, para demonstração, vou deixar dessa forma. E vamos ao último objeto aqui, que é o nosso botão. Então, btn, né, botão, btn, vou colocar então fechar. Pode ser fechar, sair, vou dar o Enter. Vou travar ele somente nas laterais, então direita e abaixo. Ele não precisa ficar ligado nos objetos acima. Ficou aqui, ó, 32, 32. Tá? E esse é o resultado final. Não, ainda tenho que colocar aqui, ó, fechar. Fechar ou sair, tá? Então vou colocar fechar. Ok? Se eu quero colocar uma cor para ele, aqui embaixo, ó, tem o text size, o tamanho, text color, ó. Você clica. Eu vou colocar, por exemplo, vermelho. Clico fora, ele ficou vermelho lá. Aí você pode selecionar qualquer cor, tá? Todos os controles estão aqui, ó. Então, para vocês entenderem um pouco melhor os controles, como é que funciona? Eu tenho a
declaração de alguns atributos aqui. Aqui nós temos o layout, que é os controles das ligações que eu acabei de passar para você. Aqui nós temos um favorito, não tem nada, posso clicar no sinal de mais e incluir algum controle. Aqui são os comuns que eu estou utilizando, então, por exemplo, se eu clico no B, que é bold, eu coloco negrito, ó. Apresentar ficou negrito. Aqui eu tenho o itálico, e aqui tudo maiúsculo ou tudo minúsculo. Aqui eu escrevi apresentar minúsculo, só a primeira letra A, mas aqui ficou tudo maiúsculo. Se eu clico, olha lá, ele ficou apresentar. Por padrão, o botão, ele já vem maiúsculo, tá bom? Vou deixar dessa forma para demonstração. E aqui nós encerramos o layout, tá ok? Então eu vou dar um play aqui para fazer a demonstração. Então aqui ele executou o nosso programa, né? A primeira aplicação. Ele já trouxe aqui, ó, informe. É claro que se eu clicar nos botões não vai fazer nada, não tem a parte de programação, que vai ser agora a próxima etapa. Aqui tem um detalhe, eu deixei assim para chamar atenção. Quando a pessoa clicar aqui, ó, ele vai ser obrigado a deletar isso e aí colocar o nome, tá bom? Como é que eu resolvo esse problema? Então, ó, você vá até o objeto, aqui embaixo onde está o texto, você tira esse texto daqui, ó, e coloque em hint. Esse hint é como se fosse assim uma informação, tá? Uma dica. Então ele já pôs, ó, apagado, e agora eu vou publicar ele de novo. Vou clicar aqui, ó. Esse botão publica ele total, e esse botão, ó, é só aplicar, ó, as mudanças e reiniciar a nossa activity, tá? Então vamos ver lá. Aqui então ele aplicou as mudanças com sucesso. E aqui, ó, informe. Agora eu começo a digitar, ó, ele some. Pronto, resolveu um dos problemas aí que o pessoal pergunta. Ok? Então agora nós vamos no código Java. Tá? O código Java está aonde? Está na nossa main activity, ó, a letra C, que é uma classe. E aqui vai estar o nosso código Java. Aqui, ó, ele montou na nossa árvore, ó, dentro de Constraint Layout, cada objeto, quando eu clico aqui, ele mostra. Então, os meus objetos estão aqui, eu consigo visualizar eles rapidamente. E aqui tem o nome de cada um, a BTN apresentar, o TV Result e assim por diante. Vamos ao código Java. Para quem tiver interesse em estudar o Java, não aqui no Android, mas à parte, eu vou deixar aqui em cima uma notificação, um caminho para que você assista meus vídeos também em Java, ok, minha gente? Então, assistam lá. Onde começa o código? O código vai começar aqui dentro da nossa main activity, tá? É uma classe. Ela começa exatamente onde está o cursor aqui piscando. Aqui em cima nós temos o nome do pacote. Então, todos os programas, todas as activities que a gente colocar, todos vão se referenciar a esse pacote aqui, tá ok? Aqui o import, então, ele conforme eu vou colocando os objetos aqui, ele vai importando. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criarmos as variáveis do mesmo tipo dos objetos. Então, ó, eu pego o primeiro objeto aqui, é um edit text. Então eu vou criar um edit text. Então, o edit text, a primeira letra é maiúscula porque ele é uma classe. Então, ó, edit, ele já trouxe para a gente automático o text. E eu coloco lá, eu coloco o mesmo nome que está lá, edt nome. Pronto, criei o primeiro objeto. O nosso segundo objeto aqui é o btn apresentar e o btn fechar. São dois buttons, então primeira letra maiúscula, buttons. Então é o btn apresentar e btn fechar. E nós temos um text view, né? Vamos lá olhar só para... Temos um TV result. Então, uma letra maiúscula de novo, text view, TV result. Então, as variáveis estão criadas. Pessoal, essas variáveis que eu acabei de criar aqui, ó, com suas classes, tá? Então eu criei essa variável do tipo edit text com este nome e assim por diante.
Esses nomes são iguais aos nomes que estão aqui, tá? Mas não são aqueles objetos. Vamos para a próxima etapa. Aqui em cima eu deixei os objetos aqui para quê? As variáveis, né? Para que todo mundo aqui dentro dessa área consiga ter o acesso. Então, ó, a minha main activity, ela começa aqui nessa chave e ela termina aqui. Assim, tudo que está aqui dentro, esses objetos estarão contidos aqui, ok? Agora, o primeiro item que vocês têm que saber é o onCreate. O onCreate quer dizer, ao criar o quê? Tem todos esses códigos, ó, no final ele tem o quê? Esse layout ActivityMan. Quem é o layout ActivityMan? É esse aqui, ó, ActivityMan. Se eu clicar com o botão direito e fizer um GoTo, ir para, e eu for aqui, ó, declaração ou Ctrl B, ó, eu vou clicar aqui, ó, opa, ele abriu para mim a minha ActivityMan. Isso quer dizer que, ao criar o meu ActivityMan, o que eu tenho que fazer? Então aqui eu vou ligar esses objetos do código Java com esses objetos aqui, ó. Essa é a ideia. Para quê? Para eu manipular cada objeto desse. Como é que eu faço isso? Então eu começo com o edtNome. edtNome, ó, eu comecei a digitar, ele já traz lá, ó, edt, ó. Quer dizer, ele já existe em toda a nossa classe, chamada MainActivity. Então, edtNome igual a find view by ID. Gente, apareceu isso daqui, só dá o Enter, não tem que ficar digitando, tá? O find view é procure no nível de visualização pelo ID. Então eu tenho que achar aqueles IDs que foram colocados aqui, ó. Cada objeto desse tem o seu ID, ó. Então eu vou procurar pelo ID. Como é que eu faço isso? Eu coloco a letra R maiúscula. Que R é esse? Aqui em projeto, vamos lembrar, eu tenho esse res. Esse res é resource, ou, traduzindo, recursos. Então esse R vem daqui, ó. Então eu tenho que entrar neste layout, obter o ID que está aqui. Ele já faz isso automático para gente. Como? Coloco o R maiúsculo, não pode esquecer, não é minúsculo. Coloco ponto e agora eu acesso o quê? Todos os objetos, ó. Ali eu tenho o drawable, o ID, o integer, o layout, mas não é isso, eu quero o ID, ó. Então, ID, ponto, aí eu coloco o mesmo nome que está lá, ó, edtNome. Vou clicar duas vezes aqui, ó, perceba que ele marcou aqui, ó. Então, esse edtNome é deste código desse objeto que eu criei aqui, tá? Melhor, dessa variável aqui. Esse edtNome, ele é o quê? O objeto, então ele já ligou com o objeto. Como é que eu vou provar isso? Aperta o botão direito, ó, GoTo, Ctrl B. Em vez de fazer o Ctrl B, ou clicar ali, eu vou fazer o Ctrl B aqui, Ctrl B. Então, se você olhar, ó, ele foi direto para aquele objeto, tá? Agora nós vamos fazer isso para todos os outros objetos. Então, o mesmo esquema, ó. btn apresentar é igual ao find view by ID r.id.btn apresentar e ponto e vírgula. Outro recurso que eu acho interessante é assim, ó, eu dou o Ctrl D de duplicar, ó, D. Ele duplica quantas vezes for necessário, tá? Então aqui não é btn, eu coloco btn fechar e aqui no final, dois cliques, btn fechar. E aí você programa um pouco mais rápido. E eu dou o Ctrl D e aqui não é um text view result e é o mesmo nome aqui, ó, tv result. Ok? Os nossos objetos estão ligados. Agora eu consigo manipular, por exemplo, esse edtNome com essa variável, tá? Então o primeiro que eu vou fazer aqui para vocês é o botão fechar. Então como é que eu vou manipular o fechar? O fechar, ele tem que finalizar. Então eu coloco btn fechar, ponto. Vou acessar aqui, gente, todas as propriedades que tem sobre esse objeto, que é do tipo button.
Tá? E como ele está ligado lá, ele vai trazer todos os componentes daquele botão. Então eu tenho um aqui, que esse primeiro aqui, ó, Set on Click Listener, ou seja, ele está aguardando alguém clicar, ó. Então ele fica ouvindo e aguarda. On click, alguém apertar lá no celular, esse local, ele vai fazer algo. Então, ó, eu começo a digitar set on, ele trouxe, dá o enter. Aqui eu tenho que passar um parâmetro para ele. Qual o parâmetro? Até ele trouxe ali, ó, em branco, ó, on click listener. Eu tenho que habilitar ele. Como? New, coloco on, ó, maiúsculo. Ele já trouxe, ó, ali em cima, ó, on click listener. Apareceu isso? Dá o enter. E aí ele vai gerar para a gente todo o código para que você ou eu, né, consigamos fazer aí a programação aqui dentro. Então aqui dentro, gente, basta você colocar o comando para fechar. Qual que é? Então é finish. Acabou. Acabou. Se eu clicar agora em fechar, ele já funciona. Tá? Eu vou até executar para testar. Então, gente, aqui ele já executou. Então, quando eu clicar no botão fechar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai disparar esse clique aqui e ele vai executar este comando aqui, ó, finish. Então, ó, quando eu clicar em fechar, ele fechou o programa. Ok, gente? Então vamos fazer o próximo botão aqui. Então eu vou só clicar aqui, ó, para minimizar o botão fechar, para ele ficar aqui. E agora eu vou fazer o próximo botão, que é o apresentar. Como que é isso? Quando eu clicar no botão, então vamos ver a regra de negócio, né? Quando eu clicar no botão de apresentar, ele tem que obter o nome ou obter o caractere que está aqui, o que está escrito aqui, e passar para dentro desse objeto. Então, este objeto chamado TV ou Text View resultado result vai receber o que está aqui dentro. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é btn apresentar ponto set on click, ele já trouxe new o maiúsculo on click, dá o enter e ele vai trazer para a gente o código. Então, o que eu vou fazer? Eu vou obter o que a pessoa digitou aqui, ó. Então, esse objeto quem é? É o edt nome, meu edit text nome. Então, eu faço assim, ó. Crio uma variável string chamado nome. Aí eu falo assim, ó, nome vai receber, pego aquele objeto, edt nome, ponto. Preciso obter algo. Então, eu vou utilizar, olha, até trouxe ali, ó, get text. Tá marcado? Dou enter. E eu tenho que colocar o toString, isso aqui é regra do Java, tá? Coloco o toString, ponto e vírgula no final. Então, com este comando, string nome, criei uma variável do tipo string e obtive aqui, ó, o nome que a pessoa digitou, ou o que a pessoa digitou, e joguei nessa variável. Pronto. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu text view resultado, e eu preciso colocar algo lá. Para obter o nome, eu utilizei o getText. Para nós colocarmos algo, então é setText. Tá? setText. E eu coloco o que aqui dentro? Coloco aquela variável nome. Tá ok? E é isso, minha gente. Ao clicar aqui nesse botão apresentar, eu obtenho o nome e eu coloco esse nome que eu obtive aqui dentro do meu text view result, passando para cá. Ó. Bem simples. Vou executar. Então, pessoal, aqui ó, ele executou no nosso Android aqui, no nosso simulador de Android, e aqui eu coloco o nome. Então, coloco lá, Leomar, clicando. Então tá aqui, ó. Ao clicar nesse botão, ele vai colocar Leomar. Se eu colocar Duarte, apresentar, ó, Leomar Duarte. E o botão fechar vai fechar o programa. Ok, pessoal? Haverá uma continuidade desse programa, minha primeira aplicação, onde eu pretendo colocar o primeiro nome, depois o sobrenome e logo em seguida a idade. E quando você clicar num botão, esse resultado aqui vai aparecer o quê? O nome completo e sua idade, ou você tem tantos anos de idade. Ok? Então é só para fazer a manipulação dessas variáveis internas aí. Tá ok, pessoal? Nosso programa então fica por aí.
se inscrevam no canal, ative o sino para ser notificado dos próximos programas aí. Se for possível, dê o like. Até mais!